Eu tenho. Eu ouvi dizer quando eu era pequena que Deus tinha um caderninho e estava vendo tudo. E estava anotando. Quando eu caía, olha o que Deus viu. Viu o quê, né? Mas enfim, eu só caí. Minha formação foi assim, muito boa. Porque daí ela foi uma formação equilibrada, né? Me trouxe a têmpera. Se caiu, levanta. Se está doendo, passa metiolato. Alguém já passou metiolato na ferida? Metiolato não devia existir, gente. Hã? Não, e ainda diziam para mim que quando arde, passa. É porque tá curando. Se arde, está curando. Pomada não arde e passa. Entendeu? Aí eu queria que meus pais comprassem mercúrio. Mercúrio, sabe o que é mercúrio? É bem igual o metiolato, só que não arde. Por que eu não tenho mercúrio se mercúrio não arde? Só que era mais caro. Entendeu? Aí tinha que ser metiolato. Mas o metiolato na minha vida hoje é um fantástico, porque tem coisa que realmente, se está ardendo, é que está passando, está curando. Hoje eu entendo. Deus só tem metiolate. Ele não tem mercúrio. Arde pra caramba, mas passa. É verdade. Então, muitas vezes a gente vai à frente. Eu tenho alguns medos, e é bom ter medo. Certo? Alguns medos. Aqui a palavra temor, né? Temor é amor a Deus. Deveria ser esse amor a Deus. Aqui no caso, está falando de um temor, de um medo. Nós temos o medo do... Quem não tem medo de ir para o inferno? Quem quando faz alguma coisa... Eu tenho. Porque se a gente tiver consciência de si mesmo, a gente vai adquirir um certo medo de ir para o inferno. Porque não é só o que eu fiz, é o que eu não fiz. E falando dessa vida, né? Ontem nós estávamos falando da vida da castidade, da vida religiosa. O equívoco da vida religiosa, um dos grandes equívocos da vida religiosa, foi essa palavra perfeição. Você tem que caminhar na perfeição. Ou seja, não pode errar. Deus nunca disse que a gente não podia errar. Deus disse que a gente não pode pecar. Mas eu sempre vou errar. Vou errar com o filho, vou errar com uma nora, vou errar com o esposo, vou errar com a comunidade, vou errar com Deus, vou errar comigo mesmo. Não pode pecar. Mas o erro, a fraqueza, faz parte da minha consistência. Entende? Mas existe, aquilo que eu dizia para vocês antes, existe uma iniquidade tão grande dentro de mim, que eu posso jurar estar fazendo tudo bem feito, sem conversão nenhuma. Só porque eu não posso errar. Então, esse caminho da perfeição, que na verdade é o mais fino do orgulho, do egoísmo. Onde eu meço os outros por mim, por aquilo que eu faço de bom. Por que o outro não fez, se eu faço? Então, o meu julgamento, ele é a partir daquilo que eu me esforço tanto para fazer. Ele se torna até uma prisão, uma escravidão, essa perfeição. Não existe. A perfeição é amar como Deus ama. Querer o que Deus quer. Pensar o que Deus pensa na hora, naquele momento, buscar isso. O que Deus pensa disso? Como Deus ama aqui e agora. Como amar aqui e agora. Como querer isso. O que querer disso? Sede perfeito como meu Pai é perfeito. É isso. É estar em comunhão com o pensamento que é do alto e não uma sabedoria humana, uma sabedoria divina. Então, é claro que a gente tem receio. Eu tenho receio. Não das coisas que eu faço, porque eu sei bem o que eu faço. Mas e das coisas que eu não faço. E do bem que eu não faço. E da qualidade que eu não dei. E da importância que eu deixei passar. Quanto mais é dado, mais será? E eu tive muito. E eu tenho muito. Se eu não der o bem que eu tenho,
eu deixo de realizar a minha missão. Quanta gente aí que é boa, porque não faz nada. Porque não se compromete. Porque acolhe todo mundo não é um bem. Em si. Como eu acolho, porque acolho, que vai entrar no Evangelho. Então, o medo também, ou então uma obediência por prêmio. Você obedece na sua comunidade para ganhar o carinho, o afeto, o amor, o respeito, a aprovação. A grande maioria de nós, se você for sincero com você mesmo, eu acredito que você está sendo, é por aprovação. Para que a gente seja aprovado diante das autoridades, diante da sociedade, diante da igreja, diante do bispo, diante do fundador. A gente tem uma necessidade básica, sempre permanente, de ser aprovado naquilo que a gente faz. E a grande maioria das vezes nós fizemos o bem para sermos aprovados e amados, porque nós temos um buraco de carência dentro de nós mesmos. Não estou falando que é ruim. Não estou falando que é todo ruim, não. Já é obediência? Já é obediência. Mas a gente não pode parar aqui. Certo? Por isso o caminho da formação, por isso a cura interior, por isso é que a gente saia das carências e se torne esse homem equilibrado que já é aprovado por Deus, né? Já tem a aprovação de Deus. Então, aqui eu posso me tornar um mercenário, isso é só por prêmio. Só por status, pode acontecer. Um caminho, uma ascensão eclesial por status. Por isso eu obedeço. Pode acontecer. Né? Mas aqui a obediência de Jesus, de Cristo, obediência ao Pai, é a obediência do Filho. É por amor ao Pai que ele obedeceu. Não é porque ele tinha que cumprir alguma coisa somente, mas porque ele veio por amor ao Pai. E aquilo que o Pai ama, ele ama. O que o Pai ama? Os filhos. O que é que o Pai ama? O que ele gerou. Esse é o objeto de amor do Pai. E Jesus quis amar o que o Pai ama. Não é que Jesus ama a nós, simplesmente. Jesus nos ama porque o Pai nos... E claro que dele não pode haver outra coisa a não ser amor. Mas é esse o motivo de Jesus. O motivo de Jesus vir aqui, porque o Pai olha o céu inteiro, ele olha a terra inteira, ele diz, mas não tem quem enviar para que possa buscar. Porque não existia como pagamento, não tinha quem pagasse essa dívida na terra. E o filho olhando o Pai. Olhando o rosto, claro que eu estou falando uma palavra humana, porque Jesus me deu o direito de falar dele de maneira humana quando ele se tornou homem. Jesus olhou o Pai, a dor do Pai, dos filhos que se foram, perdidos, e disse, Pai, envia-me. É assim que tem que ser conosco. A olhar o rosto do Pai, o rosto de Jesus, a dor de Jesus crucificado, dizer, Jesus, envia-me, como o Pai te enviou. Envia-me. Essa é a ação da obediência. Envia-me por amor. Quero fazer isso porque eu te amo. Não aquela coisa, só por Jesus eu vou fazer isso. A gente está se colocando num mesmo nível, né? Um patamar mais alto. Só por causa dele. Às vezes a gente tem umas coisas assim bem altivas, pretensiosas. Mas quem que é tu para dizer que Deus quer que tu faça? E se ele te envia a fazer, é por privilégio teu que vai fazer, não das pessoas que você vai alcançar. É antes um privilégio nosso obedecer do que as pessoas que nós vamos alcançar. Às vezes a gente obedece como se estivesse fazendo um favor para as pessoas. Acontece com vocês também? Ou um favor para Deus.
Não, eu sei que tu não consegue. Tudo bem, eu vou. Eu sei que você está precisando de mim hoje. Tudo bem, eu vou deixar de fazer isso para fazer aquilo, já que tu está me pedindo. Às vezes a gente trata Deus assim. É um privilégio nosso ser chamado a ser obediente até a morte, morte de cruz. Não é alguma coisa que eu possa dar a Deus, então. Ao contrário, é porque eu não tenho que Ele me dá. Uma vez Ele deu essa palavra, Ele me dava essa palavra. Tudo que tu tens é insuficiente para realizar o bem que eu te peço. Tudo. Agora você vai olhar para quem está do seu lado, dizer para ele, toda a profecia minha é sua também, faço questão que você use. Tudo que você tem é insuficiente para fazer o que eu te peço. Seu bobão. Isso ele não me disse. Não, isso ele não me disse. Isso que eu acho. Não há nada que eu tenha que não tenha sido me dado. Tem alguma coisa que você tem que não foi dado? Ou não foi oferecido? Então, tudo que eu tenho lhe pertence é para ser doado. Tudo. Isso que tem a ver com a obediência. Então, como nada é meu, eu posso dar tudo. Sim, é simples assim. Obediência a Deus. Primeira obediência, né? Então aqui tem como é que eu vou dizer? Desdobrando a obediência, certo? Essa palavra obedecer, o que desdobramento dela, quem eu devo obedecer, o que devo obedecer. Primeiro, o próprio Deus, a gente já viu isso, né? Obedecer a Deus enquanto Deus mesmo, Ele é, o eu sou. Como Abraão, ele pede, eu respondo. Ele envia, eu vou. Ele me solicita, eu dou. Então, não há aqui... Claro que há questionamentos, é claro que há sentimentos, não estou falando disso. Como houve sentimentos em Abraão, como houve a dura prova de Abraão. Acho que ninguém de nós, alguém de vocês foi pedido o seu filho? Eu acho que ninguém de nós passou por isso. E Deus deu. A ele foi pedido o filho. A Abraão foi pedido o filho. Mas Deus devolveu. Pai deu o filho até a morte. Ele não segurou a lança, não segurou os chicotes, não segurou as cuspidelas, não segurou. Ele não segurou, ele não chamou os soldados dizendo, não batam no meu filho. Até o fim. Só a Deus foi pedido o filho. Só Deus podia dar o filho. Agora, o que é que ele te pede que tu não pode oferecer? Tem alguma coisa que vem na tua cabeça? Parece que não, né? Mas na hora que é pedido na comunidade, parece que tudo eu não posso dar. Parece que quando a gente vai diretamente a Deus, depois a gente vai ver isso. Mas quando é Deus, Deus por si mesmo, parece que a gente vai dar tudo. Eu dou minha vida. Nossa Senhora. A gente faz cada... Vocês leram o caderno de oração de vocês? Que ninguém veja aquilo que eu escrevi, pelo amor de Deus. Eu dou minha vida. Aí quando eu choro, eu olho ali e digo, mas eu dei por primeiro. Eu tinha dito sim. Então a gente... Deus não arranca nada que a gente não tenha já oferecido. Se você for ler o seu caderno, experimenta, volta para casa e lê teu caderno de oração. E vê pelo aquilo que você está chorando, se não é aquilo que você disse que dava. Ou que você deu alguma forma concessão a Deus para deixar com que você cresça em maturidade, em santidade, em justiça todos os dias da sua vida. Veja se você não escreveu lá diversas formas isso, de alguma forma você escreveu. Pode fazer, Senhor. Ai, beleza.
Mas na hora que vem o vento, a gente tem que segurar os cabelos para não cair a cabeça. Mas pode fazer. Eu continuo dizendo, mesmo assim, pode fazer. E o vento é forte. Uma obediência a Cristo, a Jesus, a pessoa de Jesus. O que é a pessoa de Jesus? A pessoa de Jesus é o Cristo que nasce, a encarnação. A pessoa de Jesus é a pessoa que fala aos apóstolos, que diz, que orienta, que encoraja, que faz milagres. Esse Jesus que eu devo obedecer. Entendem? É o Jesus que morre, que ressuscita. Então, eu preciso acolher uma obediência à pessoa de Jesus. Uma pessoa que está escrito, ou seja, a pessoa com todas as suas dimensões. Encarnado, se tornou homem. Na minha humanidade eu devo obedecer. Obedecer aquilo pelo qual o meu corpo foi feito. Obedecer aquilo que o Pai fez através de Jesus por mim. A redenção deve ser conservada. A salvação deve ser vivida pelo meu corpo. Porque Jesus tomou a minha humanidade. Ou seja, ele nasceu homem, assim como ele nasceu um homem na carne. Eu nasci na carne como Jesus para obedecer a forma de viver de Jesus enquanto corpo. Eu não posso fazer o que eu quero. Não posso. Porque não me pertence mais. Isso nos mínimos detalhes, que a gente não vai entrar aqui, né? Nos mínimos detalhes. O meu olhar, eu não posso fazer o que eu quero. Com o meu ouvido, eu não posso fazer o que eu quero. Com minha boca, eu não posso fazer o que eu quero. Com meus pés, eu não posso fazer o que eu quero. Com meu umbigo, eu não posso fazer o que eu quero. Porque ele se encarnou por mim. Ele tomou a minha carne. Pelo batismo, ele